Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Todos digam amém. Quero que você feche seus olhos, diga comigo assim: Querido Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Pai para a minha vida nesta noite. Eu te peço, eu creio e eu te agradeço. Todos digam amém. Bem, eu quero falar um pouco com vocês nessa noite a respeito do nosso relacionamento com Deus. O quanto o nosso relacionamento com Deus influencia as nossas ações. Diga comigo assim: o meu relacionamento com Deus influencia as minhas ações. Então, dependendo do quanto nós conhecemos a Deus e nos relacionamos com Ele, isso vai interferir nas nossas ações, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa vida, preste muita atenção nisso, a nossa vida, ela é conduzida dessa maneira. Conforme a afinidade que nós geramos com as pessoas, confiança nos relacionamentos, é a maneira que nós nos portamos com elas. É a maneira que nós agimos pensando nelas. Vou te dar um exemplo. Se você tem um bom relacionamento conjugal, é maravilhoso.
sua esposa, você, um ao outro. Quando se passa por momentos difíceis, você vai trabalhar para agradá-la, cuidá-la e vice-versa. Por quê? Porque você é íntimo dela, você se importa com ela. Se você não tem um bom relacionamento, na hora que pesar as coisas, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se importar com você e não com ela. E aí você vai fazer aquilo que te dá alívio, que te refrigera. Se você tem um bom relacionamento com os seus filhos, antes de fazer besteira, vai lembrar de você. Vai lembrar de você. E por causa desse amor, dessa afinidade, esse contato, com certeza ele vai evitar de fazer coisas que desagradam você, porque ele pensa em você. Consegue entender, sim ou não? Relacionamentos, as amizades é a mesma coisa. Quando você é muito amigo de alguém, e ocorre um problema, uma situação, você vai trabalhar de alguma maneira para ajudar e a proteger esse amigo. Você não vai descartar ele, mas por causa do relacionamento. No trabalho, se você está no trabalho e tem lá, o cara é muito amigo seu e de repente acontece um problema que vai fazer com que ele seja mandado embora, você vai se importar com ele, você vai tentar ajudá-lo, mas por causa do seu relacionamento com ele. Se ele não tem um bom relacionamento com você, dificilmente você vai colocar a sua posição em risco por causa dele. Mas se tem um bom relacionamento, você vai se mover de uma maneira diferente por ele. Você consegue me entender? A nossa vida, ela é marcada por relacionamentos, por pessoas que se aproximam e vivem conosco. E conforme esse relacionamento, ele está mais afinado, está mais entregue, está, com uma intensidade, com uma verdade maior. Quanto mais verdade houver, quanto mais entrega houver, mais saudável será. Quanto mais renúncia ocorrer. Porque todo relacionamento exige renúncia, não tem como pensar diferente. Nós falamos alguma coisa aqui com os nossos líderes, falando de relacionamento. Como Deus vê o relacionamento conjugal, né? Como Deus vê, né? Até o Everaldo disse assim, é o lugar onde mais se doa. É o lugar onde mais se doa, e é real isso, né? O relacionamento conjugal é o lugar onde mais você é convidado a se doar, a abrir mão do que você quer. O contrário não funciona. É se ajuntar para separar. Porque a consciência é de se importar com o outro. A consciência é de amar o outro. E abrir mão do que se deseja, do que se quer, para poder ver o outro bem, ver o outro abençoado, ver o outro superando. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, ela trata o matrimônio com algo tão belo, a ponto de comparar Cristo, o noivo, a igreja, a noiva, que deve estar limpa, pura e adornada para se encontrar com esse noivo. Olha que profundo isso. E esse relacionamento fala do que? De fidelidade, de renúncia, onde Jesus deu a própria vida, Ele se entregou, por favor, à igreja. Ele se entregou pela igreja, Ele se entregou pelas pessoas. Entende? Para que essa igreja fosse gerada, para que essa igreja fosse levantada. E a Bíblia faz essa alusão, né, do casamento com Cristo e a igreja. E é muito profundo isso. Então a maneira que você vive o seu relacionamento, ela vai interferir nas suas decisões do dia a dia. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Quando tudo está bom, o que você quer fazer? Você quer pegar aquilo que você... Um exemplo, de repente, vai transparecer muito legal isso. Quando a gente fala da vida financeira, de repente acontece uma herança e você tem um relacionamento muito bom com a sua esposa, com seus filhos. Você pega essa herança, o que você faz? Você vai investir na sua esposa, nos seus filhos.
e vice-versa. Você vai dizer, olha, vamos dar um passeio, vamos fazer tal coisa, porque a sua vida está ali. Entende? Você está ligado naquilo. É algo que para você vale a pena, é importante, então você vai investir nisso. Veja o quanto que influencia. Agora, se você não tem um bom relacionamento, sabe o que você faz? Você recebe essa herança e esconde um tanto de dinheiro. E pensa assim, eu não sei até quando vai durar isso. Não estou inventando, isso é real. Eu não sei até quando vai durar isso. E aí você esconde o dinheiro. Mas por quê? Porque não se tem um bom relacionamento. Não se vive com a intensidade que se deve ver. E quando nós pegamos a nossa vida e voltamos para Deus, nesse mesmo sentido, se temos um relacionamento profundo com o Pai, vai influenciar as nossas ações no dia a dia de uma maneira positiva. Se não, vai influenciar, ou seja, na verdade, se não, não vai ter poder de influenciar. E aí você vai fazer coisas que não deveria fazer, sabendo que é contrário à vontade de Deus. Mas tudo porque você não tem um bom relacionamento com Ele. Então, não tem temor, não tem esse pensamento, poxa, estou desagradando a Deus, estou ferindo o coração de Deus. Não tem. O que você quer é conseguir as coisas para você. E aí a hora que vem o aperto, você fala, Senhor, me abençoa aqui, Senhor, me abençoa ali. Entende? Isso não é relacionamento. Isso é viver mendigando, pedindo por alguém que pode te ajudar, e você só vai até lá a hora que você precisa. Você não vive um relacionamento saudável, onde você entrega o teu coração, a tua alma, as suas decisões são pautadas nele, aquilo que você vai fazer, você está pensando nele. Não, você às vezes vive pensando mais em você. Nós pensamos mais em nós do que no outro. E aí você toma as suas decisões pensando mais em você do que no outro. Enquanto que um relacionamento que é baseado no amor nos leva a tomar decisões pensando mais no outro do que em nós. Quantos estão me entendendo? E aí você pode dizer assim, o que esse texto tem a ver? Se nós pegarmos a experiência de Paulo e Silas, dos apóstolos, e pegarmos a experiência de Jó, nós vamos ver os dois momentos. Jó vivendo uma experiência ruim, difícil, dolorosa, e procedendo de uma maneira, e nós vamos ver então Paulo e Silas também vivendo uma experiência ruim, dolorosa, tendo uma ação dentro daquilo que eles estavam vivendo. Diferentes. Jó age de uma maneira, Paulo e Silas agem de outra maneira. E por quê? O que tem a ver com relacionamento? Nós vamos perceber que aquilo que eles falam vai mostrar, vai expressar o que estava no coração deles, o quanto eles conheciam a Deus, o quanto eles viviam para Deus. Porque se nós olharmos para Jó, nós vamos encontrar em Jó uma vida onde tudo era bom, bonito, abençoado. Você concorda comigo? Bonito, bom, abençoado, em todas as áreas. A família, maravilhosamente bem, ele acordava toda madrugada para sacrificar em favor dos seus filhos. Ele amava a sua família, ele amava os seus filhos. Era um cara que, se você perguntasse assim, poxa, quem mais na Bíblia se importa com família? Nós encontraríamos Jó no meio dessas pessoas escolhidas. O cara que se importava tanto com seus filhos, que ele sacrificava todos os dias para que Deus abençoasse os filhos. Todos os dias. Era um cara de família. Não era um cara que vivia no erro, que abandonou a família. Não, um cara que realmente se importava com a família. E Deus olha para Jó, né, e fala para o diabo, olha lá meu servo, justo, fiel. Mas esse mesmo servo que era justo e fiel, ele não tinha um relacionamento que realmente pudesse trazer a luz que ele precisava no momento difícil da sua vida. E é interessante observarmos isso. Jó cria em Deus, ele cria. Mas o relacionamento dele parece que não era tão intenso, no sentido de conhecer o Senhor.
Porque em um dado momento Jó começa a meio que colocar a culpa em Deus por causa do seu sofrimento, por causa dos seus problemas. Por que isso, Deus? Como se fosse assim. Por que isso, Deus? Eu não mereço isso. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Isso é semelhante a alguma coisa para você? Essa breve oraçãozinha aqui? Quantos de nós, ao enfrentarmos os momentos difíceis, oh Deus, de novo, por que comigo? Senhor, eu não aguento mais. O que eu estou fazendo errado? Senhor, eu não estou fazendo nada errado. Agora que eu estou agindo direito, olha a minha vida, Jesus. E aí você começa então a meio que colocar a culpa do sofrimento em Deus. Senhor, por que o Senhor não me protegeu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Consegue me entender? Tem gente aí? E nós passamos então a perceber que Jó entrou por esse caminho. Ele vivia tentando se justificar para Deus diante do seu sofrimento. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo, seus filhos morreram, sua vida financeira, a sua saúde, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. A mulher, ela se importava com ele, a mulher dele amava ele. Ela vê o sofrimento dele, ela não aguentava mais ver ele sofrendo. Mas a falta de consciência, ela também com vida com Deus, faz com que ela diz para ele assim: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela viu o quanto ele estava sofrendo. Só que ela também não tinha esse relacionamento com Deus. E aí, queridos, presta atenção. Jó, ele se moveu dentro de uma estrutura que chega um momento que Deus fala com ele através do redemoinho. Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, me mostra a sua inteligência. Foi aonde que Jó começou a entender quem ele era, para tentar se medir com a justiça de Deus, ou dizer que Deus não estava sendo justo com ele. Então Jó foi entendendo qual era o lugar dele. Ao invés de ficar praguejando, reclamando, se achando justo demais para sofrer o que ele estava sofrendo. Então Deus vai lá e começa a falar com ele. E nós vemos, eu acho que é a partir do capítulo 42, ou até um pouco antes, Deus vai falando um monte de coisa para Jó. Um monte de coisa. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Um monte de coisas. Mostrando para ele o que ele sabia, quem ele era, o que ele conhecia, para estar vivendo dessa maneira, para estar falando assim, como se Deus não soubesse nada, como se Deus fosse o causador de todos os problemas da vida dele. No versículo 38, capítulo 38, versículo 1, depois de toda uma situação, depois disso o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse, versículo 2, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Está falando dele, de Jó. Versículo 3, agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei e tu responde. Imagine, Deus chama Jó então para o debate. Vamos ver se você é tudo isso que você está falando. Se coloque no lugar dele. Quantas vezes nós fizemos tal coisa? Quantas vezes agimos dessa maneira? Você me entende? E aí, veja bem, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência.
Você percebe que às vezes a gente se aproxima de Deus com um monte de argumentos para tentar falar para Deus: Senhor, mas eu estou certinho, por que isso, por que aquilo? Quantos estão me entendendo? E aí, diante de todo esse processo, queridos, chega uma hora então que Jó diz para Deus: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Capítulo 42, versículo 2. Agora o 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Mudou. Percebe? Ele estava dizendo assim: Senhor, então eu vou te perguntar agora, o Senhor que me ensina, porque eu entendi que eu não sei nada. Eu entendi que eu fiz tudo errado. Eu achei que eu era, eu achei que eu sabia, eu achei que eu conhecia, mas eu entendi que eu não conheço nada. Que o Senhor conhece tudo e todas as coisas. Uau, que profundidade, queridos. Um homem que se deixa quebrantar, porque alguns ainda continuariam contendendo: não, mas por quê? Mas por quê? Não, o Senhor fala que agora eu vou ouvi-lo. Eu quero aprender com o Senhor. Ele se deixa quebrantar. E aí, no versículo 5, ele diz assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É a mesma tradução, Tiago, que está aqui? Não. É porque tem uma tradução que ela fala muito, essa aqui, ó: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O que ele estava dizendo? Antes eu ouvia falar do Senhor, agora meu relacionamento com o Senhor é outro. Entende? A experiência levou ele a um crescimento a nível de relacionamento. Ele passou a ver Deus de uma outra maneira, ele enxergar Deus de uma outra maneira. Então imagine, se ele visse Deus da mesma maneira que ele estava vendo ali, ele não ia praguejar num momento difícil, ele não ia murmurar, ele não ia olhar para Deus como sendo o culpado da sua dor, ele não ia olhar para Deus como aquele que, Senhor, senta aqui do meu lado porque eu preciso te falar algumas coisas. Não, ele ia sentar e falar: Deus, senta aqui, me direciona, porque eu preciso da tua ajuda para sair disso. Me socorre, Deus, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te louvar, Senhor. Não foi isso que ele fez, não foi isso que Jó fez. Então você percebe que Jó tinha uma vida, e que após os problemas, a situação difícil, ele se permitiu quebrantar e entrou em um novo relacionamento com Deus. Eu ouvia falar do Senhor, te conhecia assim, agora os meus olhos te veem. Uau! Quantos de nós, irmãos, que a cada dia que passa, você conhece mais o amor de Deus, você se aprofunda nesse relacionamento? Quantos de nós que, se fôssemos lá no começo, não teríamos coragem de fazer o que fazemos hoje? Agora eu vou dizer uma coisa que pode doer, irmãos. Quantos de nós que no começo tínhamos um relacionamento melhor do que temos hoje, porque lá atrás tínhamos coragem de fazer tudo, e aí nos distanciamos, hoje não temos coragem de fazer nada, não temos coragem de abandonar nada, por amor ao Senhor e por Ele. E as nossas decisões já não são mais pautadas nele, mas são pautadas na situação, no dia a dia. Não são mais pautadas. No início, estou aqui, orava mais, buscava mais, jejuava mais. E aí no passar do tempo, ao invés de se aprofundar mais nesse relacionamento tão lindo, tão maravilhoso, foi se apartando. Sabe aquele casamento que começa tudo lindo, mas que no percurso dele se permite olhar para fora, o egoísmo, não se permite tratar os corações nos momentos difíceis, aí o relacionamento vai se distanciando. A mesma coisa.
Porque não se permite tratar. Não se permite tratar. Se nós não permitimos sermos tratados nos momentos difíceis de relacionamento, e nos mantivermos orgulhosos, altivos, irmãos, não vai se aprofundar. Pode ser qualquer relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento dentro da igreja, pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser qualquer relacionamento. Todos encontram diferenças, porque são duas pessoas imperfeitas. Se eu fosse tirar para falar do quanto Deus usou a vida da minha esposa, continuo usando todos os dias para trabalhar o meu coração. Às vezes é difícil explicar isso, mas uma coisa que eu entendi é que o que eu consigo viver com Deus, a maneira que eu consigo ser amado por Deus, que eu consigo receber de Deus, é a maneira que eu consigo amar ela. A maneira que eu consigo ver os olhos de Deus na minha vida, é a maneira que eu consigo olhar para ela. Se eu consigo ver os olhos de amor, de misericórdia de Deus para comigo, é assim que eu consigo olhar. Isso tem sido tão real na minha vida, no meu coração. A esse derramar, porque Ele derramou sobre mim. E assim é no meu relacionamento com os irmãos, no dia a dia. Nas decisões que são tomadas, os momentos difíceis. Alguns irmãos que me procuraram em momentos difíceis sabem o que eu estou dizendo. Irmãos que a princípio deveriam ser julgados, mas foram amados. Mas por quê? Porque foi esse amor que eu recebi. Outrora já fui diferente. Eu já fui legalista. Eu já fui aquele tipo de pessoa, não fez, você tem que pagar. Não tinha misericórdia. Era assim que eu vivia. E eu andava nesse sentido de Jó: sou justo, sou reto, o outro não é, está errado. Os irmãos que me acompanham desde a minha juventude dentro da igreja sabem o que eu estou dizendo. Por isso que eu era aquele cara chato. Hoje sou menos, mas eu era muito chato. Mas por causa disso, eu não aceitava as pessoas da maneira que elas eram. Eu não aceitava os irmãos, eu julgava os irmãos. Por quê? Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, Deus sempre me sustentou em uma vida longe do pecado, irmãos. Mas ao mesmo tempo eu estava pecando de uma outra maneira. E não percebia. A nível de julgar os irmãos, de não aceitá-los, de não valorizá-los como pessoas que eles eram em si. Isso eu estou falando na época que eu não era pastor ainda. Aí depois que eu fui pastor, aí Deus começou a mexer mais um pouquinho. Havia um amor, mas havia um julgamento. Você está me entendendo? Então o que eu percebo que a maneira que eu me relaciono com Ele, isso vai fluir na vida das pessoas que estão ao meu lado. O quanto eu entendo esse amor incondicional sobre a minha vida é o tanto que eu vou amar incondicionalmente aqueles que estão ao meu lado. O quanto eu entendo que essa mão está estendida para mim, é a maneira que eu vou estender a mão para o meu próximo. Você consegue me entender? Por isso que eu falo, conversava com eles, a pessoa pode ter um conhecimento da palavra, conhece isso, conhece aquilo outro, mas se ela não tiver um relacionamento com Deus, ela vai conhecer, vai até viver, mas ela não vai conseguir amar. Porque ela não conseguiu receber esse amor que nos conduz a um relacionamento profundo. Tem gente aí? Então veja, Jó viveu toda essa experiência. E aí Deus, na sua infinita bondade, quando Jó então se arrepende e fala toda essa proposta, e aí no versículo 10, do capítulo 42, quando Deus vira o cativeiro de Jó, que aí a Bíblia diz que Deus então virou seu cativeiro, o que Jó estava fazendo? O que Jó estava fazendo? O que está escrito lá? Você pode ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Não, assim não vai. 2 começa a ler, o resto. Vocês estão aí? Você pode me ajudar? Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3.
Quando ele fazia o quê? Esses amigos foram seus acusadores. Esses amigos, por não terem um bom relacionamento com Deus, chegaram para Jó e condenavam ele cada vez mais. Falavam coisas que Deus não tinha mandado ele falar. Sabe a pessoa quando conhece a sua vida e chega para você e te fala um monte de coisa? Eram esses amigos aí. A Bíblia diz isso. Deus fala com essas pessoas como quem aqueles que tinham ido falar com Jó o que Deus não tinha mandado eles falarem. E quando você olha para aquilo que eles falaram, parecia coerente. Entende? Parecia tudo coerente. Mas Deus não tinha mandado falar. Então Jó sabia. Porque a hora que ele precisou das pessoas que estendessem a mão para ele, ele encontrou julgadores. Não, você está sofrendo por causa disso. Você é culpado. Você vai morrer, você vai para o inferno. E era assim. Conselho debaixo de acusação. Imagine você no pior momento da sua vida. Você sabe que você está indo para o inferno. Do que você precisa? Fala para mim. Você precisa de alguém que vem falar para você, ou você está indo para o inferno, ou você precisa de alguém que se estende a mão e diz assim, ó, eu te ajudo. Vamos orar juntos? Sabe, queridos, uma boa parte de nós aqui chegamos na igreja arrebentados, precisando de alguém que estendesse a mão para nós e dissesse assim, olha, conte comigo, porque já sabíamos que estávamos destruídos. Família, casamento, enfim, cada um tem a sua história. E o que a gente precisava? De alguém que estendesse a mão e de ouvir assim, ó, Deus te ama, Deus pode te levantar, porque indo para o inferno você já estava quase vivendo o pé nele. Muitos já não tinham esperança. Muitos já não tinham esperança. Consegue me entender? E aí eu digo para você assim, ó, ou você se conserta ou você vai para o inferno. Sabe o que muitos iam dizer? Eu já estou no inferno mesmo, inferno por inferno. Consegue entender? Eu não vejo que o amor, preste muita atenção, eu não vejo que o amor de Deus nos condiciona a uma vida vazia, sem graça, sem fidelidade. Não, eu vejo que o amor de Deus, quando realmente é recebido, nos leva a uma vida justa, a uma vida de santidade, a uma vida de verdade, porque por amor a Ele você passa a ver uma vida diferenciada. Não é porque são ordenanças, mas é porque exige um relacionamento que se afinou, o temor de Deus está no teu coração e você quer honrá-lo acima de todas as coisas, porque Ele está acima de todas as coisas na sua vida. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, que coisa tremenda. Vemos a mudança da vida de Jó, quando Jó perdoa, abençoa os seus amigos, e ele então já conhecia Deus de uma maneira diferente para poder fazer isso. Agora, quando o apóstolo Paulo, ele e Silas passam por um momento difícil, que coisa tremenda. Lemos no texto que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pregando, anunciando o evangelho, já há algum tempo naquele lugar. E aí uma mulher que tinha espírito de adivinhação, já por uns dias atrás deles, e falando e tal, de alguma maneira atrapalhou eles. E o apóstolo Paulo, então, naquele momento, disse que ele se perturbou, e o que ele fez? Apontou o dedo para aquela mulher e mandou o demônio sair da vida dela. E aí o que aconteceu? Aquela mulher dava lucro para os seus senhores, ela era uma escrava. Irmãos, por causa do dinheiro, eles fecharam os ouvidos para o evangelho. Não sejamos iguais. Não deixe que o dinheiro tape os seus ouvidos para aquilo que nos espera na eternidade. Entende? Não negocie. Não negocie. Não negocie. Não deixe que os prazeres desse mundo venham roubar do teu coração aquilo que Deus preparou. Segunda carta aos Coríntios, acho que é capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os nossos olhos ouviram, os nossos ouvidos ouviram,
aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao nosso coração, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Ele? É isso aí que Ele tem para você. Aqueles homens então pegam Paulo e Silas, levam ele para o julgamento, encerram ele na cadeia, mas antes, chicote. Imagine, você já tomou alguma chicotada? E varinha, aquelas varinhas que dá vergão, já tomou? Alguns ainda continuam tomando essas varinhas? Então imagine a dor daquela varinha, multiplica ela, e várias delas. E por que esses homens apanharam? É claro, eles estavam roubando. É por isso. Por que esses homens apanharam? Porque eles eram mentirosos? Porque eles estavam desagradando a Deus, era sofrimento para eles. Não é? Sim ou não? Por que eles apanharam? Eles apanharam por fazer o mal para alguém? Por serem infiéis a Deus, né? Infiel, você é infiel, você tem que sofrer. Foi por isso? Eles sofreram por sua fidelidade ao Senhor, por cumprir com a missão. E naquele momento, eles então foram castigados e lançados. Veja bem, quando eles estavam naquela cadeia, o camarada fez o quê? Prendeu os pés deles no tronco. Estavam presos, aprisionados. E depois de apanharem, foram injuriados. Imagine um monte de coisas que esses caras ouviram. Um monte de coisas contrárias. Não sei se você consegue imaginar ou visualizar o tamanho do sofrimento que os dois viveram naquele momento. Aí eles foram então colocados lá. E quando eles estavam, isso é tremendo demais. Quando eles estavam lá dentro, o que eles fizeram? Eles ficaram praguejando o tempo todo, é isso que a Bíblia diz? Eles ficaram reclamando, murmurando da situação, eles ficaram dizendo assim: poxa, Deus não está olhando para nós. Foi isso? Eles disseram: poxa, Deus não está interessado em nós. Nós estamos aqui fazendo a obra dele, sofrendo desse jeito, eu não quero mais. Foi isso que eles falaram? Ou talvez reclamou: poxa, ninguém vem trazer água para mim. Obrigado. Você entende, preste atenção, que esses homens estavam recebendo o mal por fazerem o bem. Irmãos, olhe para cá. Jesus foi claro em dizer: nesse mundo padecereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso sofrimento hoje, o que talvez você esteja vivendo, é por causa do quê? É por causa de alguém? É por causa de um trabalho? É por causa do quê? De uma enfermidade? Deus é culpado? Se você vai falar assim: pastor, meu trabalho, o cara está me perseguindo no trabalho. Aí eu vou te fazer uma pergunta: Deus é culpado por aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho? Sim ou não? Só faltava você acreditar que Deus foi lá no ouvido dele e falou assim: vai lá e perturba ele. Só que às vezes nós fazemos isso, como Jó fez. Mas o apóstolo Paulo e Silas, eles tinham um relacionamento diferente.
cumprindo com uma missão, a ponto de serem lançados naquele lugar. E eles então, por volta da meia-noite, a Bíblia diz que eles começaram a fazer o quê? Orar e cantar. Orar e cantar. Agora você acha que eles oravam assim: Senhor, o Senhor nos abandonou. E aí eles começavam então: glória, glória, aleluia. Ou será que eles começaram a cantar assim: o Senhor não me olha mais? Vou parar, vou cantar mais. Não vou cantar mais não. Já havia recusa nos olhares. Alguém falou assim: para. Olha, o texto disse assim: que uma multidão se levantou contra eles, e foram muitos açoites, colocaram na prisão, o carcereiro prendeu os pés deles no tronco. E no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olhe para cá, irmãos. O que as outras pessoas iriam pensar de Paulo? Esses caras estão doidos. Olha o inferno que eles vieram parar junto conosco, que estão aí adorando esse Deus que não livrou eles. Sabe quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados naquela fornalha? Antes de ser lançado lá, foi-lhe dado uma proposta: nega a sua fé, para quem insistir, dobra os seus joelhos aí e adora a estátua que eu fiz, e tudo tranquilo. Vocês não precisam passar por isso. Vocês não precisam passar por... É só dobrar o joelho. Uma dobradinha de joelho resolve o problema. Veja, eles não precisariam roubar nada, não precisariam matar ninguém, não precisariam enganar ninguém, eles só precisariam uma dobradinha de joelho diante da estátua, eles não seriam mortos. Irmãos, cá para nós, quantos de nós temos dobrado? Quantos de nós? Ah, só isso aqui eu não preciso passar por esse prejuízo, só isso aqui eu não vou ter problema. Era só uma dobradinha de joelhos. Só que significaria, preste atenção, na recusa de Deus no seu coração. Se tornariam infiéis. Então quem olhava para eles, ao verem, preste muita atenção nisso, eu já vou terminar. Ao verem eles, aqueles que estavam ao redor pensaram: esses camaradas são loucos, só por causa de dobrar os joelhos, porque eles foram os únicos que não se dobraram. Os únicos. Você está me entendendo? A multidão ao redor, todos haviam se dobrados, mas os únicos que não haviam se dobrado eram os três: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí é dada uma outra oportunidade diante de todos: olha, dobrem os joelhos. Não vamos fazer. E a hora então que tocam as trombetas e tal, e jogam eles então, o que acontece? De repente, presta atenção, queridos, esses homens começam a olhar para si, eles olham para o fogo, e olham um para o outro, já estavam desamarrados, e eles começam a perceber que o fogo não podia queimá-los. Uau! Os seus cabelos não eram chamuscados ou queimados, os seus pelos do braço não eram. É porque eles não se depilavam, eles tinham, tá? É que os meninos agora vai tudo assim, arrancar tudo. Não entendo muito esse negócio não, né? Bom, não vou entrar nesse caminho não, que
É só um comentário, tá bom? Não me julguem, só um comentário. Então o que acontece? Eles só puderam ver e viver aquela experiência que marcou a vida deles, porque eles não abriram mão de serem fiéis a Deus. O que para muitos era apenas um pequeno gesto, para eles era traição. Aí de repente, lá de fora, o rei olha, as pessoas olham, o rei pergunta: não lançamos 3 lá dentro? Quem é aquele? Uau! Eu vejo 4 homens. Oh, meu irmão. Sabe o que eu aprendi em todos esses anos? O que mais mexe com o meu coração é que eu tenho um pai que nunca vai me virar as costas. Nunca. Se eu for lançado na fornalha, se me perseguirem, se me lançarem na prisão, se me tocarem a enfermidade, se me tocar os problemas, não importa ele de que ordem seja, eu tenho um pai que estará comigo o tempo todo da minha vida. Se não for para me livrar naquele momento, ele vai consolar o meu coração. A Bíblia diz em um dos evangelhos que quando Jesus estava no Getsemane, naquele momento angustiante, agoniante, um anjo veio até ele para consolá-lo. Você entende? Nunca se está sozinho. Por isso, Paulo e Silas puderam orar e cantar. Não sei se eles levantaram as mãos, mas eles cantavam para Deus, eles adoravam a Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz então que vem um terremoto. Você pode falar que terremoto tem, de vez em quando tem mesmo, e caiu justo naquele dia. Enfim, você escolhe a crer do jeito que você quiser. Mas a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, eles oravam, um terremoto veio. E naquele momento então as cadeias se soltaram e aconteceu todo aquele tumulto. Onde? Diante de toda a situação, aquele carcereiro que antes prendeu eles, estava dizendo: eu quero esse Jesus que vocês servem. Uau! E aquele homem, por crer, veja, levou eles para a casa dele, sarou as feridas. Ele e a sua família foi salva. Você entende que naquele momento, aquele homem, o mesmo que prendeu os pés, o mesmo que talvez tenha debochado deles, a hora que tem oportunidade diz: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que te levou a cantar. Eu quero esse Jesus que te levou a adorar enquanto você estava preso aí, depois de ter apanhado. Eu não ouvi você murmurar, eu não ouvi você reclamar da sua situação, eu não ouvi. Imagine o seu vizinho ouvindo as suas histórias. Imagine os seus amigos ouvindo você, o que eles têm ouvido de você: murmuração, reclamação da sua igreja, dos seus irmãos, do seu pastor. Ninguém reclama de mim, eu sei. Pergunta para o salindez que está do seu lado: você reclama do pastor? Você vai ouvir um não, pode ter certeza disso. Ele não falou não, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão, tá vendo? Eita Deus maravilhoso. Sabe, queridos, sabe o que tem acontecido hoje em dia? O diabo tem usado a igreja para destruir a igreja. O diabo tem usado a própria igreja para um matar o outro dentro da igreja.
tem usado os próprios irmãos de uma maneira contrária. E quando eu falo isso, estou falando assim meio no geral, tá bom? Não estou só falando de nós, não. Porque aqueles que eram para estar adorando, glorificando a Deus, exaltando, cantando, mesmo nos momentos difíceis, porque conhecem a Deus, os mesmos, por não ter um bom relacionamento com Deus, estão falando mal do corpo de Cristo. Somos perfeitos? Não. Nenhum de nós. Mas a partir do momento que aceitamos o Senhor, devemos viver para Ele e honrar a igreja dele. Se o que fala não constrói, então não fale. Entenda? Se existem defeitos a serem corrigidos, procure as pessoas certas para se compartilhar. Isso não quer dizer que nós não vamos procurar pessoas compartilhar das nossas dificuldades, daquilo que pensamos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você quer realmente cooperar, tem as pessoas certas para você compartilhar. As pessoas que podem fazer algo que possa mudar. Porque quem não pode fazer nada, quando você fala, você está destruindo a obra, você está destruindo aquela pessoa. Porque você está contaminando a visão dela a respeito da igreja, a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque ela olha para você, procurando encontrar o Jesus que você fala que está na sua vida. Ela olha para nós, procurando encontrar o Jesus que nós pregamos. Você me entende? As pessoas procuram Jesus em nós, porque nós falamos que Ele está conosco, porque nós falamos que andamos com Ele. Na nossa casa não é diferente, no nosso trabalho não é diferente. Agora, se temos um bom relacionamento, pode ter certeza que da nossa boca vai sair louvores a Deus, mesmo na dor, mesmo no momento difícil, porque você conhece a Ele, e você chora com Ele, e tem o consolo dEle sobre a sua vida. Sabe o que é lindo, irmãos? É quando a gente permite que o coração de Deus se expresse em nós. Quando você chora com alguém, que você sabe que esse alguém vai chorar com você, que não vai sair falando da sua vida, que você foi lá compartilhar a dificuldade. Isso é lindo. Ter um coração para ouvir a dor do outro, chorar com o outro, e não sair dali falando, você viu, irmão, olha, ele veio falar comigo, e ele está tudo arrebentado, mas também é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Você foi confessar com o capeta e não sabia. Achou que era irmão, mas era o inimigo. Olha que desgraça. Palavras fortes, né? Mas é isso que elas representam. Aquele que é para te abençoar é o cara que te destrói. Misericórdia. Eu acho que é um tema, não sei se é de filme, alguma coisa assim, que me veio à mente, nem assisti, mas tem lá, Dormindo com o Inimigo, não tem? O que é isso aí? Não é? É um filme? É um filme, né? Nem sei do que se trata, que me veio o tema na cabeça, dormindo com o inimigo, aí confessando para o inimigo. Vai lá achando que o irmão vai orar por você, vai te abençoar, virou as costas ali, o capeta já sai. Irmãos, olhe para cá. O quanto conhecemos o nosso Deus? Qual é o relacionamento que temos com Ele? É profundo a ponto de sermos fiéis até a morte? Ou é superficial a ponto de negarmos diante de qualquer tribulação, perturbação, situações difíceis que ocorrem na nossa vida? Porque todos nós enfrentamos. Volto a dizer, ninguém está imune, por mais que você seja fiel a Deus. Estamos falando de pessoas aqui. A perseguição vem, os problemas vêm, o diabo se levanta, por mais que você seja fiel a Deus. A diferença está, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo, Senhor. Essa é a diferença. Amém, queridos? Você percebe o quanto que o relacionamento com Deus, ele influencia nas nossas decisões? Que nessa noite nós possamos atentar para isso e passarmos a buscar a Deus, tanto no conhecimento, na oração, na comunhão,
de uma maneira diferenciada, dizendo: Deus, se revela ao meu coração. Eu quero te conhecer de uma maneira mais profunda. E no nosso dia a dia, vamos usar mais a fé, para você poder ver Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego viram dentro da fornalha. E aí os que estiverem à sua volta também verão quanto Deus é Deus na sua vida. Amém? Posso ouvir o amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, se Paulo e Silas ninguém tivesse visto, ouvido eles cantarem, eles adorarem, você acha que naquele momento, daquele terremoto, haveria conversão que houve? Dificilmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez se fôssemos nós lá naquela prisão, nós poderíamos cantar e orar, mas também a hora que abrisse a porta, nós seríamos os primeiros a sair correndo. Não busque a Deus só para Ele te dar livramento. Queira conhecê-lo. Entende? Porque você vai saber até a hora certa de sair do meio da confusão. Porque até no meio da confusão Deus vai usar a sua vida para glorificar o nome dEle, para você dar fruto ali. Quando você está dentro desse relacionamento, você não vai dizer assim: ai, abriu a porta, agora... Não, você vai dizer: Senhor, é a hora de eu sair. Cuidado com buscar apenas provisão, suprimento. Busque relacionamento. E você vai conhecer Deus de uma maneira que você ainda não conhece. E aí Ele será o centro de tudo na sua vida. As suas decisões está ligado nele. A sua conversa está ligado nele. No seu namoro, você sabe que ele está ali no meio. No seu casamento, feche os olhos. O mesmo homem que prendeu Paulo e Silas, foi o homem que se converteu e passou a curar as marcas daqueles chicotes. Aquele que parecia ser inimigo, Deus fez com que ele se tornasse o amigo, o cuidador. Olhe para Deus, meu querido. Encontre o Senhor no meio dessa tribulação. Encontre o Senhor no meio da angústia. Encontre o Senhor no meio da dor. Encontre o Senhor no meio da perseguição. Encontre o Senhor e se permita moldar como Jó se permitiu moldar. Se permita ser transformado, trabalhado na sua alma, no seu coração. Faça desse momento um momento em que você possa realmente começar a ouvir Deus de uma maneira diferenciada na sua vida. Aquele que ministra aos nossos corações é o único que pode realmente nos conduzir a um caminho mais precioso, de um relacionamento mais profundo. Fale com Ele neste momento. Rasgue o teu coração diante dele. Se é necessário se arrepender, se arrependa agora. Faça como Jó fez. Senhor, eu entendi a tua vontade. Senhor, eu entendi, eu preciso de ti, eu preciso aprender do Senhor. Eu não sei nada,
eu não sei nada, eu preciso que o Senhor me ensine. Faça como Jó, tenha um coração quebrantado. Deixa Deus te conduzir ao plano de restauração que Ele preparou para você. Deixa Ele te conduzir a um plano de renovo. Deixa Ele te conduzir a uma vida mais profunda, de um relacionamento real, no qual você poderá andar com Ele, baseado no amor, na verdade, de que Ele te fará conhecer. Fale com Ele, fale com Ele. Senhor, ajuda-nos nesta hora. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Espírito de Deus. Precisamos de Ti. Vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas. Dê-nos luz, meu Deus, em tudo aquilo que o Senhor nos deu a compartilhar hoje. Traga luz para sairmos daqui como homens, mulheres, jovens, Senhor, com uma fé renovada, onde o caminho do relacionamento da Tua palavra, meu Deus, o relacionamento com o Senhor possa nos conduzir à verdadeira fé, nos conduzir, meu Deus, a uma fé mais profunda, de confiança, e as nossas decisões estejam pautadas em Ti, as nossas decisões estejam pautadas na Tua palavra, na Tua verdade para as nossas vidas. Queremos o Senhor conosco, porque nos momentos bons queremos partilhar as coisas boas que o Senhor tem dado. Nos momentos difíceis, Senhor, vamos partilhar essa dificuldade, pois sabemos que o Senhor é conosco, ó Deus, na alegria, Senhor, na tristeza, na dor. O Senhor é fiel, e nós também queremos ser fiéis a Ti, em uma intimidade profunda, que só pode ser gerada pelo Teu Espírito em nossas vidas. Conduza-nos ao caminho estreito, Senhor. Conduza-nos ao caminho estreito, conduza-nos ao caminho da Tua presença, conduza-nos ao caminho da Tua verdade, conduza-nos ao caminho do Teu amor, conduza-nos ao caminho, Senhor, ao caminho da Tua paz em nossos corações. Oh Espírito, fale com o Senhor. Derrame a sua alma diante dele. Deixa Ele ministrar você. Senhor, o Teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Encontre Ele no meio da sua dor, encontre Ele no meio da sua luta. Deixa Ele se fazer real para você nessa noite, de uma maneira que ainda você não pode encontrá-lo. Deixa Ele se fazer real no teu coração, de uma maneira como ainda não fez. Busque com toda a tua fé. Se você necessitar sair do seu lugar, o altar está aberto. Você pode se derramar diante dele nessa noite. Você pode expressar a fé que está em teu coração. Entregue-se, renda-se, deixe o Senhor cuidar de você. Prove do cuidado dele, prove do amor dele sobre a tua vida. Se aproxime daquele que é poderoso para mudar a sua história. Se aproxime daquele que é poderoso para te resgatar, daquele que é poderoso para te restaurar. Se aproxime daquele que é poderoso para te dar amor como o outro não pode te dar. Faça isso. Aproveite a oportunidade que o Senhor hoje, diante de você, diante de mim, diante de nós, está exposta pela sua palavra. É o seu coração, é a sua vida. Não deixe ninguém
alguém fazer por você. Não, é a sua vida. Não responda para ninguém, responda para Deus a respeito de tudo aquilo que hoje Ele despertou teu coração. Use a sua fé, meu querido. Use a sua fé, minha querida, e saia daqui para ver uma história diferente. Saia daqui para viver planos diferentes. Saia daqui para viver um tempo diferente, porque é isso que Ele preparou para você. Uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. É a sua escolha. Não é outro que pode escolher por você. É o teu coração. É a voz do Pai que fala ao coração do Filho, e é o Filho que responde ao ouvir o Pai chamando, ao ouvir o Pai chamando. É o Filho que responde à voz do Pai, é o coração que responde à voz do Senhor. Por isso responda a Ele esta noite, e deixe Ele operar na sua vida, e deixe Ele trazer um novo tempo, e deixe Ele conduzir você a uma nova história, onde na dor você encontra o favor, onde no aperto você encontra o consolo. Busque consolo no teu coração, onde na destruição você vai ver a reconstrução. Busque com toda a fé aquilo que parecia perdido, o Senhor encontra e traz de volta. Aquilo que parecia não ter mais jeito, Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para restaurar. Encontre-o, porque Ele começa com a restauração da sua alma. Ele começa com a restauração do teu coração, e aquilo que está em volta será restaurado através da tua vida, será restaurado através do poder dEle, porque Ele se tornará real para aqueles que estão ao seu lado. Ele se tornará real para a situação que te oprime. Ele se tornará real para aqueles que te perseguem. Busque com toda a fé. Deixa Ele se fazer Deus na sua vida. 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 Tome a decisão do teu coração. Decida como nunca antes você decidiu. Se entregue como nunca antes você se entregou. Se renda como outra hora não fez. É o seu momento, é a sua oportunidade. Ouça a voz do Pai que te chama. Ouça a voz do Senhor que fala aos teus ouvidos, que fala ao teu coração. Ouça Ele te dizendo: vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho. Oh, Managa Suideco, Managa Suiandolo, Managa Súbia. Oh, quando Deus chamou Ezequiel ouviu a voz do Senhor, e Deus foi conduzindo ele a entrar em águas profundas. Ele entrou até os tornozelos, depois até os joelhos, e ele foi se conduzindo até que não tivesse mais pé. Deus quer te levar às águas profundas de um relacionamento de amor. Deus quer te levar às águas profundas de um restauramento, de um relacionamento que restaura a tua alma, que cura as tuas feridas e que te conduz a uma história diferenciada. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Traga-me pra Mais mais perto, Senhor, ajuda-nos hoje. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Cante com toda a fé. Levante suas mãos para Ele. Pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Pai, te damos graças pela tua bondade, pelo amor, pela tua misericórdia. Meu Deus, eu oro pedindo que o teu Espírito continue ministrando os nossos corações. Meu Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles que nos ouviram, Pai, nos assistiram através da internet. Em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, o teu favor alcance cada um deles, cada família representada. Meu Deus, oramos, Senhor, te agradecendo pela vida dos teus filhos aqui presentes. Meu Deus, e glorificamos o teu nome por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, em nosso meio. Meu Deus, eu abençoo os teus filhos, os despeço debaixo da tua paz, Senhor, e que eles tenham uma semana abençoada, restaurada, meu Deus, e conduzida pelo teu Espírito a um relacionamento mais profundo. A ti, Pai, toda glória e toda honra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante suas mãos para Deus e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, a comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo abençoado do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Vão em paz, o Senhor vos abençoe. Dê um abraço, teu peito de mão nessa preciosidade está perto de você. E até o próximo momento, em nome de Jesus. Lembrando que domingo é Santa Ceia. Hoje é aniversário da pastora Edilene, se você quiser cumprimentá-la antes de ir embora, tá bom?